Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Conversas da Alma, dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e principalmente hoje nós temos dois convidados, José Freire e Alessandro, que nos contarão um pouquinho sobre as casas que eles trabalham, os movimentos que estão acontecendo na USE, Feira do Livro, Espírita, enfim, uma série de coisas importantes que é importante para todo espírita também saber o que está acontecendo aqui na nossa região. Então sejam muito bem-vindos aqui ao Conversas da Alma. José Freire, que todo mundo conhece como Freire, né? Alguns lugares é Freire, outros lugares é José, outros é José Freire. Bom, o que é o nome, né, em tantas reencarnações, né? É verdade. Isso não faz diferença. O que é o nome, né? E Alessandro? Alessandro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Na brincadeira dos nomes, né? Tem casa espírita que me chama até de Shopee. De Shopee? Porque eles falam que eu sou um japonês falsificado. Ah. Aí eles brincam com essa tiragem. Mas assim, eu e o Zé, a gente está muito ativo, né, no movimento espírita, através da USE, através das nossas casas. Então a gente tem bastante atividade no dia a dia nosso aí. Muitas histórias para contar hoje no Conversas da Alma. Pouco. E qual dos dois gostaria de fazer uma oração para abrir aqui nosso trabalho? Eu faço. Então tá bom, muito obrigada. Então vamos para aqueles que se sentirem à vontade e assim quiser, fechando os olhos do corpo físico, mas não esquecendo de abrir os olhos do espírito ou os olhos da alma. Neste momento, nessa noite irradiante, por esses raios luminosos que descem do alto, trazido pelos espíritos amigos, que envolve esse ambiente e cada um de nós como um todo, vamos assim, mentalizando esse companheiro, Jesus, que é como sendo o modelo guia da humanidade, serve sempre de referência e de espelho para cada um de nós. Elevando nossos pensamentos a Ele, a Deus, esse Pai de infinita bondade, vamos rogando auxílio, amparo, para que nesta noite sejamos todos nós, de certa forma, intuído, envolvido e inspirado, para que aqui possamos trazer a colaboração ou a contribuição para todos aqueles que nos assistem e que irão assistir, de forma a encontrar um continuar dentro da proposta divina de cada um conforme o seu entendimento. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare, que as instruções inspiradas pelos bons espíritos dessa noite possam servir de ponto de partida ou de continuar para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Primeiro, assim, a gente gosta de saber um pouquinho dos convidados para que as pessoas possam começar a se conectar conosco. Então, Freire, conta assim pra gente, você já vem de uma família espírita, como que o espiritismo chegou na sua vida? Se teve algum momento? Alessandro também depois vai contar suas histórias. Porque muitos de nós, eu, por exemplo, eu vim de tradição católica familiar e eu me tornei espírita, eu conheci o espiritismo na minha vida adulta já, né? Então eu não sei se as histórias de vocês também foram parecidas. Não. Não? Diferente um pouco. No meu caso, eu também venho da família católica, não exatamente praticante, mas a formação católica, né? Então, assim, eu sou do Nordeste, do Ceará, lá de Barros. Na realidade, nem de Barros não vim. Eu vim do sítio, um distritozinho pequenininho chamado Brejinho, município de Barros, no estado do Ceará. E lá por volta de 85, 87, eu sempre quis ser padre. Eu tinha maior vontade de ser padre. Olha só. E, independente, eu não tinha na época nenhuma instrução, porque meus pais são pessoas simples, né, humildes da roça, e eu não tinha nenhuma instrução, apenas eu lembro que um dia eu fui batizado, crismado e comungado na Igreja Católica, e aquilo me chamava a atenção. Era como se fosse algo me arrastando para essa crença, para esse processo. Bom, o tempo passou e eu saí da roça com 11 anos para morar sozinho. Nossa.
Porque com 11 anos na roça, eu já tomava conta, trabalhava na roça, tomava conta de... Lá a gente chama de peão, né? São 15, 20 peões trabalhando, eu já tomava conta com 11 anos. Nossa. E a gente nunca, naquele momento, a gente nunca sabe o que nos tange, o que nos rege, qual a força que nos rege ao destino ou àquilo que nos espera. E dessa forma eu senti a vontade, o desejo de sair para estudar, morar na rua, na cidade. E fui morar no barro, que era 4 léguas, 4 léguas do sítio, 4 léguas e meia. Légua, para quem não sabe o que é, o público não sabe o que é légua, né? Légua são 6 quilômetros. Então, aí o pessoal já fica mais fácil de entender. Então, uma légua tem 6 quilômetros. Lá era 4 léguas e meia. Então, e aí eu fui morar na cidade, morar sozinho, trabalhar com 11 anos. Claro, morei com um familiar um pouquinho antes, com tio, tia, mas não dá certo, porque né, geralmente não dá, é complexo. E fiquei morando sozinho, trabalhando na cidade. E aí essa minha vontade, esse desejo pelo sobrenatural, entre aspas, naquela época, era o sobrenatural para mim, né? Hoje Sim. não existe sobrenatural, mas na época era. Eu católico, então aquilo me chamava a atenção como se fosse uma... Cara, eu tinha uma vontade, um desejo, uma alegria, uma felicidade quando me encontrava nesse processo. E aí, beleza, eu continuei trabalhando, mas estudando, né? Na época lá chamava-se supletivo. Lá na roça era Mobral e na rua já era supletivo. Aqui hoje tem, talvez ainda. Tem. Né? E eu continuei estudando, trabalhando. Quando cheguei ao momento de 17 anos, para 16 para 17 anos, conheci uma cigana. Nunca falei essa história para ninguém. Olha só. Cara, cigano. Então eu trabalhava no mercado, subindo, eu fazia entrega naquela bicicleta de 3 bagageiros e eu entregava gás na casa do pessoal. A bicicleta carregada de gás. Um dia eu subi a ladeira, cansado, eu era bem magrinho, encontrei com a cigana bem no alto, a ladeira assim, né? Saí de terra, pissarra. E aí, também não sei porquê, deu vontade de conversar com a cigana. E a cigana acabou olhando minha mão e falou assim que eu ia embora de lá, do Ceará, e que eu ia me deparar com situações também diferentes. Só que aquilo não me passava pela cabeça de ir embora para o Ceará. Né? O tempo passou. E aí, num determinado momento, uma irmã minha, que hoje é desencarnada, veio embora. E logo, com um ano depois, eu vim para São Paulo. Aí vim morar em São Paulo. Quando eu vim, minha irmã foi. Fiquei aqui sozinho. Olha só. Voltou, fiquei sozinho. E daí para cá, o meu processo continuou. Terminei o supletivo aqui. Fiz uma faculdade de administração de empresas. Depois fiz mais uma outra faculdade na área da qualidade. Depois fiz mais uma pós. E o tempo foi passando. E não quis ser padre mais. E esqueci o padre. Mas aquela ideia, mesmo sem eu frequentar nenhuma religião, nenhuma igreja, porque aqui em São Paulo eu morava ali na Vila Brasilândia, próximo da Rua Parapuã, região muito difícil ali de droga, eu morava ali e era complicado. E aí, beleza. Um dia, já um pouco depois, a minha irmã morreu de um acidente de carro. E aí eu desandei. Então, desse desandar, desse desequilíbrio, aí é que eu fui encontrar o Espiritismo. Olha só. Porque eu desequilibrei ao ponto de não encontrar mais terra no chão, nos pés para andar. Desequilibrei legal, perdi o prumo mesmo, em todos os sentidos. Emocional, material, financeiro, espiritual, perdi o prumo. Beleza, então eu já estava aqui morando em Barueri, né? E em um determinado momento desse desequilíbrio, eu me lembro que eu saí da Chácara Marcos, em Barueri, na direção do centro de Barueri, meio desequilibrado. E nesse desequilíbrio todo, nessa perturbação toda, eu acabei subindo a rua Duque de Caxias, que é lá em Barueri, próximo ao Cefa, Centro Espírita, Fraternidade de Amor. Nossa. E aí, levado por essa força, que hoje eu entendo, na época eu não entendia, eu só lembrava bem do desequilíbrio, eu, quando subi a rua sem saída do Cefa, nunca tinha passado por ali, subi a rua sem saída. A hora que eu subi, eu vi lá, Cefa, Centro Espírita e Fraternidade de Amor. Eu digo, pronto, aqui eu vou ficar e estou lá até hoje. Olha, isso faz quantos anos já? Isso foi em 2000, que aconteceu isso tudo em 2000, são 25 anos. E aí, depois que eu descobri o nome Centro Espírita,
Aí eu não parei mais, porque eu fui parar, comecei a frequentar, estudar, e aí meus pais vieram do Nordeste para Minas Gerais, e eu comecei a ir em Minas Gerais. E aí eu ouvi alguém falar de Chico Xavier. Então, o meu desespero era querer ver Chico Xavier. Não conheci, mas só as idas e vindas daqui para Uberaba. Às vezes eu chorava no carro, a alegria, aquilo me tomava conta de um jeito que era como se eu estivesse flutuando. Não conheci o Chico e também nunca cheguei perto, mas a ideia é a ideia. E sentiu toda a vibração dele, com certeza, no lugar, né? Toda a energia, todo o legado que ele ali deixou, é impossível não se impactar, se emocionar de alguma forma, né? Então esse foi o meu processo, e de lá para cá eu não parei mais. Claro que hoje a gente entende, eu entendo perfeitamente como é esse mecanismo, como funciona essa mecânica, como funciona... às vezes a engrenagem que acaba te encaminhando para um processo. Sim. É isso. E muitos pela dor, né? Sim. Pelo desespero. E eu também fui, né, por esse caminho, enfim, uma situação muito difícil da minha vida, que eu também lá em frente ao Centro Espírita Cristão, eu passava em frente, sempre a porta fechada, porque eu passava durante a semana. E tinha um papelzinho, não era pintado ainda com os horários grandes, né? Aí tinha um sulfite penduradinho onde eu parei o carro para olhar. Aí eu falei, é de domingo à tarde, né? Aí voltei e também lá fiquei e estou até hoje aí conectada, né? Então é bacana realmente a gente entender, né, Freire, como... A gente não está sozinho, né? A gente nunca está sozinho. Então, nos momentos mais difíceis, vai ter alguém te empurrando numa ladeira, numa rua sem saída. Né? E o mais bacana que hoje a gente compreende, né, que eu acho interessante quando a gente consegue despertar e perceber que nessas relações que se constrói ou se continua vida após vida, é o que faz a gente formar, de repente, grupos. Ou fazer parte de grupos que, assim, a gente continua num projeto maior. Eu estava no Encontro Cultural Espírita, lá de domingo, lá no Museu da Bíblia, lá no Centro de Eventos, e, às vezes, eu olhava aquele povo para lá e para cá, passando assim, e eu só pensando, caraca, como é que vai ser esse povo todo daqui a mais uns 200, 300 anos? Todos nós se encontrando de novo nessa mesma proposta, trabalhando nisso. Me chama isso, sabe? Sim. Eu percebo. Ele vinha comprovar um pouco daquilo que a gente estuda, né, dentro do espiritismo, né? Esse entrelace, nada é por acaso, tudo, né, ação e reação, tudo tem um motivo para acontecer, então é bem é muito claro isso, né, para nós que estamos na doutrina. Então é uma coisa bem legal. E você, Alessandro, conta pra gente a sua história. É engraçado, eu e o Zé nunca... Olha que a gente está junto um tempão, né, Zé, nos trabalhos. É que a gente sempre está trabalhando, a gente nunca falamos sobre as histórias. Mas eu tenho uma história muito parecida com o Zé, mas assim, eu sou do interior de São Paulo, nasci em Tupã, noroeste paulista, uma cidadezinha pequena, mas nasci num berço espírita. Só que com um conceito um pouquinho diferente dos mais ortodoxos, né, vamos colocar assim, porque era uma casa de interior. Então você tinha os trabalhos mediúnicos em mesa, não era uma coisa, né, os estudos eram muito relativos. Então eu não fui nem batizado na Igreja Católica. Né? Eu sempre frequentei a casa espírita do meu avô, que era uma casa extremamente simples. E a memória que eu tenho, inclusive, assim, muito viva na minha mente, eu muito pequeno, meus 4, 5 anos, eu e minha irmã, meu pai fazendo campanha do quilo de alimentos na rua de charrete. Então ele batia na porta e me deixava para pegar as coisas, e aí a gente saía correndo e me botava na traseira da charrete, e a gente fazia isso na cidade. E o centro do meu avô era aquelas, tipo uns galpões antigos, né? Tudo azul. Então ali foi a minha criação. Depois nós viemos para a cidade grande, São José dos Campos. Ali eu comecei a trabalhar e aí foi a minha formação. Eu tive uma formação muito forte do meu pai e do meu avô, principalmente do meu avô, depois do meu pai. A formação cristã. Mas eu acabei depois, através da LBV Legião da Boa Vontade, trabalhei por mais 10 anos com eles. Dentro da parte doutrinária deles, né? Eles são espiritualistas, por quê? Porque eles têm como base de partida, né, os livros de André Luiz, Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas dentro do entendimento deles, do Alziro Zarur, depois do Parva Neto. E ali eu fiz a minha
carreira, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Meu primeiro emprego, inclusive, essa você não sabia, Zé. Sabe o que é? Era pajem de criança. Nossa! Minha mãe trabalhava na creche, ela tomava conta, era assistente social lá da LBV. Eu saía da escola e ia para lá com a minha irmã. Então, a gente ajudava a minha mãe a cuidar das crianças, né? Então, ali eu falo que era meu primeiro emprego, porque era como se fosse uma obrigação. Para mim, era uma diversão, né? Eu e minha irmã, a gente ficava com as crianças, cuidava das crianças. Meu pai trabalhava muito naquela época. Então, meu pai entrava às 7 horas da manhã no trabalho, saía às 10 horas da noite. Então, a gente ficava muito mais tempo ali e tudo. Então, foi ali minha criação. Com 11 anos, eu resolvi que eu queria sair. E aí, eu saí de São José dos Campos e vim para São Paulo. Sozinho também? Vim morar em República. Nossa! Mas eu tinha o guarda-chuva da LBV que cuidava da gente, né? Eles tinham esse aporte naquela época. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Tá. Então, mesmo assim, eu trabalhava sozinho, morava em República, então a gente se virava. E a partir daí eu fui crescendo. Crescendo assim, né? Como homem, trabalhando. E aí veio as experiências da gente, né? Que normalmente naquela época lá, né? Eu não sei se a gente era mais feliz ou não, mas a gente não tinha internet. A vida era real. Era a vida real, a gente conversava. A vida como ela é, né? A gente não tinha... Tanto é que eu estava falando pro meu filho, hoje você tem uma dúvida, você pega o Google, você tem uma, né? Você quer saber como vai ficar alguma coisa, você usa uma IA. Naquela época, não. Era Era biblioteca mesmo, né? Biblioteca, entendeu? Biblioteca, folha de almoço. Folha de almoço. Horário certo para você ir da biblioteca. Né? Como o Zé falou de domingo agora, né? Nós estamos falando aí do evento cultural que teve, o terceiro. Lá tem uma biblioteca também. Tem o Museu da Bíblia que fica do lado, mas tem uma biblioteca da prefeitura ali. E é muito legal. Você olha aqueles livros ali, você fica falando, gente, olha só, e tá lá guardadinho ainda, né? Então, minha formação foi ali como homem, como uma pessoa religiosa. E ali acho que fincou de vez as minhas atividades, principalmente para caridade. Meu pai praticava muita caridade, então a gente sempre foi. E aí eu saí dali depois, tive umas viradas de profissionais, resolvi sair. Aí, como diz nossos irmãos evangélicos, né, fui para o mundão, fiquei desgarrado um bom tempo, vivendo, trabalhando muito, sempre trabalhei muito. Só que aí eu esqueci um pouco da espiritualidade, esqueci um pouco do eu. E aí, quando as coisas apertavam, meu pai e meu avô, pai, o negócio apertou, vem cá. Aí a gente ia lá, tomava uns passos, fazia uns trabalhos. Naquela época a gente tinha muito um trabalho espiritualista. Então, era um centro que trabalhava, não era tão Kardec. Então, você tinha lá, não era uma casa de umbanda, mas era uma casa que trabalhava com as entidades da Afro, né? Os Preto Velho, Pai João. Então, você ia lá, conversava, tomava uns banhos. Meio que Pegava se acertava. Orelhas, né? Nossa, tomava muito puxão de orelha. E aí depois você se acertava de novo. E aí voltava. Mas como diz, né? Jesus falava sempre, vai, não peque mais, né? Mas a gente sempre ignora essa parte da lição. Vai, né? A gente só vai. É. E aí foi, E aí em 2013, na verdade, um amigo meu me chamou para ir para uma casa espírita, que era em Osasco, uma cidade próxima da gente aqui, né? A gente tem Carapicuíba. E ele falou assim, uma hora a gente vai, uma hora vai, tô indo na casa, vamos, fui com ele, vamos fazer um tratamento. Aí quando eu descobri, a casa era na rua de casa. Olha só. A casa Irmãos Jussim e Fabiano. E aí foi realmente quando eu virei a chave, isso em 2013, eu entrei na casa, e dentro da casa eu comecei a assistir as palestras, fazer uns tratamentos, é uma casa, um hospital espírita, ela tem uma história muito bonita, depois se eu puder contar dela, Sim, conto. vai contar. Então. E aí, a partir daí, eu entrei e fiquei. Fiquei até hoje lá. Eu gosto de ouvir essas histórias, né? E a gente sempre pede para os convidados contarem, porque há muita identificação de muitas pessoas que escutam também, viveram histórias parecidas, né? E que cada um por um caminho diferente, quando a gente fala que está tudo certo do jeito que está. Mesmo que está errado, está certo nesse sentido. Por quê? Porque naquele momento era o que dava para fazer. Era o que aquele espírito conseguia dar conta enquanto encarnado, né? Então, é que a pessoa conseguia dar conta e aí teve o momento certo, que você foi adentrar numa ladeira, numa rua sem saída e você descobriu a casa espírita na sua própria rua. Quer dizer, antes você não estava nem com olhos, nem com ouvidos para ver. Nem né? preparado. Nem preparado. Então, é sempre importante a gente pensar nesse respeito que a doutrina traz para a gente, de entendimento, que cada um tem o seu tempo do despertar. E que uma vez despertado,
dificilmente você vai voltar realmente atrás. Você vai poder ter os seus percalços, porque somos espíritos imperfeitos, né? Então, vamos ter aí de vez em quando nossos deslizes, mas a gente não vai perder mais a nossa luz, o nosso farol, né? O nosso norte. E essa coisa do entrelace que a gente está falando, né? Que tanto a gente vê no Espiritismo, que nada é por acaso, tudo tem um... A história minha do Zé também é muito interessante. Por quê? Eu trabalhava na casa, tem todo um contexto ali, mas eu comecei a trabalhar na casa. O Zé começou a levava uma senhora lá, a dona Olívia, para fazer um tratamento na casa. E aí ele chegava, colocava, levava, recebia ela, uma certa idade, levava ela, tinha uma certa dificuldade, depois ele voltava para buscar. Eu achava que ele era filho dela. Aí, cadê seu filho? Um dia o Zé chegou lá e eu descobri que o Zé não era filho, e que ele só fazia esse trabalho voluntário de levá-la para fazer o tratamento. Tudo. E aí, um dia ele falou para mim da Feira do Livro. Isso eu não me lembro. A gente conversou. Aí ele falou assim, aí eu falei, putz, eu precisava muito de um livro. E aí ele falou, tá, ele tava no calçadão de Carapicuíba, a gente vai falar um pouco do livro daqui a pouco, da Feira do Livro. Eu fui buscar o livro. Chegou lá, eu fui buscar um livro que meu pai queria muito, Exilados de Capela, do Edgar Armond. Tanto é que eu falo sempre desse livro, porque foi isso que me levou até a Feira do Livro. E aí eu cheguei lá, não tinha esse livro. Porque eu falei do livro, ele não falei qual era o título, aí não tinha, mas ele falou, não tem aqui, mas tem no Cefa. Você quer, pode ir lá buscar. Eu fui no Cefa. E nesse momento eu conheci duas situações diferentes na minha vida. A Feira do Livro e o Cefa. A partir daí, alguma coisa também me tocou. Isso vai fazer já 4 anos. E eu fui para comprar um livro. Hoje eu sou trabalhador da Feira do Livro. E aí a gente acabou ficando junto, né? Tentando dividir um pouco das atividades também. E é uma coisa que do nada vai aparecendo. E a gente do nada vai abraçando. Mas são sinais. A gente muitas vezes ignora os sinais que vão aparecendo. E eu acho que é bacana esse movimento de circular nas casas, né? Nas casas espíritas. Às vezes a gente, enquanto palestrante, vai numa, né? Conhece uma casa, conhece outra. Que as casas espíritas, cada uma tem a sua identidade. Umas trabalham mais a questão assistencialista, outras as questões doutrinárias dos cursos, outras as questões realmente de cura hospitalar. Então, cada casa tem o seu trabalho. Verdade. E é interessante a gente ver. Eu conheci, né? Eu nunca tinha ido ao Cefa, eu fui também recentemente. Fui fazer o encontro de jovens lá do plantio, enfim, um preparo para o evento cultural que teve. E eu não conhecia a casa, né? E eu falei assim, nossa, que casa interessante. Achei a biblioteca extremamente organizada. Eu que também sou louca por livros. Quando eu olhei aquela lojinha, eu falei, nossa, eu ficaria aqui um dia só olhando os livros, né? Então, eu acho que isso é super bacana, a gente trazer também um pouquinho do que da casa faz, para que a pessoa que aqui está nos assistindo fala, nossa, então tem essa casa, porque realmente é numa ruazinha escondidinha. Sim. Se você não faz a divulgação, a pessoa de passagem não vai saber onde é, né? Verdade. Por passagem, né? Com certeza. Mas me conta a história, então, da casa do Ilcinho, Ilcinho e Fabiano. Esses irmãos Ilcinho e Fabiano. Eu passava do lado dessa casa, acho que uns 2 anos eu passei. Vi uma luzinha azul, de vez em quando acesa, nunca me atentei no dia. E eu falava, nossa, o que é isso? Um dia eu preciso ver o que é. E nunca me atentei, na esquina da minha casa. Era uma casa espírita. Então, é um negócio que... Essa coisa do entrelace, né, do que acontece, essa casa de Irmãos Ilcinho e Fabiano, ela tem uma história, porque ela nasceu em 95, com uma associação chamada Vida Melhor. Ela era para atendimento de pessoas, era uma casa de assistência a pessoas. Ele era de um jovem, inclusive, que chamava Fabiano, que era espírita e que tinha todo um trabalho ali na casa. Por ser espírita, ele começou a levar a mãe dele, que é a dona Regina Piquini, e ali eles começaram a fazer uns trabalhos. E ali começaram a fazer coisas voltadas muito para os jovens. Em 97, eles criaram um projeto que chamava Vida Melhor, que era um projeto, inclusive, puxado pelo governo, na época do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, através do Dona Ruth, que era um projeto que incentivava o ensino aos jovens. Computação, entrada no mercado e assim por diante. Então, eles trabalharam nesse período até 2001. Em 2001, houve a quebra desse projeto, então a casa começou a mudar as coisas.
E aí foi quando eu preciso pegar minha colinha aqui agora, peraí. Aí foi quando em 2001, peraí, 95, 97 o projeto passa a ser Projeto Vida Melhor. Aí teve a Associação Comunitária, que passou a ser Vida Melhor, para capacitação de jovens, né? E aí, em 15 de 2 de 2001, o Wilsinho faleceu. Desculpa, deixa eu só mudar um pouquinho, que eu tenho aqui... Opa, peraí que eu pulei uma data aqui. Desculpa. Em 95, o Fabiano, ele vem a falecer. Eu mudei as datas, desculpa. Em 95, o Fabiano, ele para na Castelo Branco para socorrer ele e mais uns amigos, para socorrer um senhor que estava com o pneu do carro quebrado, e uma moça veio com o carro desgovernado, atropelou e veio a falecer o Fabiano. A dona Regina, já muito perdida, já com a perda de um filho, ela tenta tocar esses trabalhos sociais. E em 2001, ela perde o outro filho, o Wilson Fabiano, numa situação de latrocínio. Então, foi quando ela desanda de vez. E aí, em maio de 2021, ela começa a fazer um trabalho na casa, através de um grupo de pessoas também que queriam fazer algo voltado para o espiritismo. A partir daí, ela abre essa casa, uma casa pequena, modesta, abre como um hospital espírita para socorro das pessoas. E aí, eles vêm trabalhando com o social, com a Casa Espírita, que passa a chamar-se Casa Espírita Irmãos Wilsinho e Fabiano. Tem o espaço terapêutico. E aí, em 2010, dia 21 de nove de 2010, a Casa Espírita vem a ser fundada. E a partir daí ela não parou mais. Então ela vem com um hospital, ela vem com os cursos terapêuticos. E é uma coisa legal nessa casa. Ela tem muito essa coisa da parte Kardec, que são os ensinamentos, os cursos, todos os trabalhos que ela tem na parte, vamos chamar assim, na parte superior, que é um sobrado, e na parte de baixo ela trabalha com outras que são as alternativas. Terapias alternativas que são feitas aos sábados, por exemplo, onde ela atende pessoas carentes com acupuntura, shiatsu, levando essas outras, né, que são as terapias holísticas hoje, a essas pessoas. Que não podem ter acesso. Não podem ter acesso. Então, é uma coisa muito legal esse trabalho, são todos voluntários. Uhum. Então, ela trabalha com outras técnicas também que hoje são aplicadas no mercado. O mercado que eu falo assim de uma forma geral, né, porque acabou se tornando mercado, mas nós temos apometria, temos outros trabalhos ali, Reiki também. Então, esses trabalhos acabam complementando o tratamento sempre do corpo e da alma. Então, assim, Fabiano, ele tem uma história que vem desses irmãos que, por uma situação familiar extremamente complicada, de acidente, de perda brusca, ele vem com a dona Regina criando essa casa. Então, ela se torna a mantenedora da casa até hoje. Graças a Deus está lá conosco, ela e o seu Wilson. Então, inclusive, fica o meu agradecimento aos dois por manterem a casa, estarem com a gente lá. Ele tem um trabalho muito bonito de atendimento. E aí, eu conheci essa casa em 2013, entro lá. E aí, eu tenho, na época, vou chamar de mentor, que era o Sr. Paulo, que era o presidente da casa. E através de muita bronca, muito puxão de orelha, ele me colocou um pouco na linha e eu acabei fazendo os cursos da casa, comecei a trabalhar. E de uma forma muito sutil, do jeito dele, ele me fez entender que eu precisava realmente acordar para a reforma íntima, acordar para tudo que a gente tem que entender, que a gente... Tudo podemos? Sim. Né? Mas nem tudo nos é permitido. Então, a partir daí a gente começa a trabalhar e aí a casa, ela vem até hoje com esse tratamento, com essa disposição. E é bacana, né, Alessandro, a gente perceber como ela transformou a dor em amor, né? Então, um momento de dor, de perda muito grande, que ela poderia se amargurar ou se colocar nessa posição de vítima, né? Ó céus, que tragédia, por quê? Se tornar enraivecida. Não, ela resolveu colocar isso para o amor, né? Então, ajudar os outros, né? As outras pessoas que tiveram a mesma perda. É um grande exemplo, né? E aí eu vou fazer até o gancho com o Freire, que você falou lá no Cefa, que você contou para mim, né? Que vocês abriram agora um trabalho especializado para pessoas em luto, para os enlutados. Isso é super interessante a gente comentar e falar. Por quê? Porque tem tantas pessoas que chegam por esse momento de dor
que elas não estão preparadas ainda para fazer um curso, para reforma íntima. Elas querem aprender a lidar com aquela dor, né? E a gente sabe que muitos adentram a casa espírita para ter esse consolo, para às vezes receber uma psicografia, para entender o porquê que um filho parte tão bruscamente, né, antes dos pais. E aí conta pra gente como que surgiu a ideia desse trabalho, como que ele funciona, porque eu acho que ele é uma referência importante para quem está precisando de ajuda nesse sentido, para lidar com o luto. É interessante, né? Porque lidar com o desencarne de alguém que você ama é sempre difícil, mas mesmo assim ele depende única e exclusivamente daquele que está envolvido no processo. Tem pessoas que têm uma estrutura psíquica, psicossomática, emocional, espiritual diferente da outra. Então, vai depender muito de cada pessoa. Esse trabalho, ele está começando agora, né? Na realidade, a gente sempre discutiu a possibilidade, a necessidade de ter um outro tipo de trabalho que seja mais... Porque, assim, um curso, né? O Cefa tem os cursos lá, daqui a pouco a gente fala, mas o curso, ele tem começo, meio e fim, tem um conteúdo que tem que atingir, não tem tempo para poder você ficar, né? Sim. Oferecendo ombro para ninguém. Essa é a verdade, né? No curso é material, é conteúdo e vamos embora. É esclarecimento. Quando você tem um grupo de apoio ou um grupo de estudo que não esteja preso à necessidade de seguir um método ou uma metodologia, né, com cronograma, com as aulas, tudo fica mais fácil, mais tranquilo para trabalhar. Né, eu trabalho em outra casa que também nós vamos falar, e é nesse sentido. Então, a gente começou a discutir no Cefa a possibilidade, a necessidade de criar um grupo nesse contexto. E aí o tempo passou, a gente esqueceu, né? Esqueceu essa ideia, paramos por um tempo. E aí a Marisa, que é uma da trabalhadora nossa, que já foi da gestão também do Cefa, hoje ela dá aula na federação, ela trabalha na federação, ela também trabalha conosco. E aí ela viu um vídeo, né, de um rapaz, que eu não me recordo agora o nome, falando da importância do grupo de apoio ao pessoal que está envolvido com o processo de luto. E aí ela nos procurou, olha, eu vi isso aqui, aí mandou pra gente, olha, o que vocês acham? Rapidinho assim, 3 dias, a gente falou, boa ideia, vamos. A ideia é boa mesmo, né? A ideia é boa. Então, Mas assim, aí é um grupo de estudos para vocês estudarem sobre esses processos ou para as pessoas que estão vivendo o luto poderem participar junto com para as vocês? pessoas que estão... o projeto, a proposta é as pessoas que estão vivendo luto poder participar. Entendi. Dentro dessa discussão, que vai ser um dia por semana, aí sim, vai ter uma obra base para poder ter um referencial, mas a ideia é, com o esclarecimento e o amparo, o apoio, poder fazer essa pessoa se confortar por ela mesma. Essa É que a gente tem dentro da doutrina, a doutrina espírita ela é consoladora. Sim. A ideia é essa, ponto, ela consola. Só que normalmente o consolar dela, quando você fala, você tem que entender para você se consolar. O entender é de demorado. E as pessoas não têm tempo, né? Igual a gente falou, hoje a gente é muito rápido com as coisas. Então, praticamente, igual no Ensino Fabiano, nós temos todas as quintas-feiras à noite um trabalho de terapia. É um estudo. A gente chama de estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, mas ele é uma terapia. Por quê? Porque ela é aberta a qualquer um, que não tem obrigatoriedade de estar todos os dias, ele pode ir quando ele quiser. Ele vai sentar e, de repente, ele pode fazer qualquer tipo de pergunta, voltada para aquilo que está doendo nele naquele dia. Então, e por coincidência ou não, como a gente não acredita muito em coincidência, normalmente os assuntos abordados no Evangelho, ele muitas vezes batem com a dor que aquela pessoa está sentindo. Por isso que ela se identifica e se fala, e ali a gente acaba conversando. Então, normalmente são pessoas que estão ali com conhecimento suficiente para poder dar o ombro, né, como o Zé falou, poder esclarecer as dúvidas. Mas é muito complicado. O trabalho que a gente tem na casa, na linha de frente, depois a gente vai falar um pouquinho da Feira do Livro, mas é quando a pessoa olha para você e fala, perdi meu pai. O que eu faço? O que você vai falar para ela? Primeiro que você não... Os trabalhadores também, muitas casas não têm nem
trabalho com os trabalhadores, essa formação com os trabalhadores. Como que eu recebo aquela pessoa? Porque, assim, são todos voluntários, né? Um administrador de empresa, Sim. outro é veterinário, a outra é dona de Tudo casa. voluntário. Então, não tem uma formação na área da psicologia, por exemplo, que pudesse falar, olha, o ideal seria você receber dessa forma. Então, a gente trabalha pela intuição. Sempre, né? verdade. Sempre pela intuição e pelo que você sente na hora que você pode fazer. Mas continua aí a sua história. Não, mas assim, essa coisa da gente poder abraçar as pessoas que chegam Sim. com essa dor, a gente vive um momento muito complicado, né? As nossas, a gente chama de doenças modernas, né? Mas que são as síndromes, as depressões da vida, os suicídios, números alarmantes. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, ele traz com que as pessoas vivem em agonia, em aflições. Como que eu vou acalentar essas pessoas? No grupo de estudo que a gente monta normalmente nas casas, elas podem mudar os nomes, tudo, mas elas têm o mesmo objetivo, que é trazer essas pessoas para uma zona um pouquinho mais confortável. Eu, Alessandro, gosto muito de quando eu vejo uma pessoa que eu olho chegando na casa, que eu vejo que ela não está bem, eu não gosto de perguntar. Eu só abraço. Com licença, posso te dar um abraço? Porque é o momento que a pessoa está muito sensível. Ela precisa simplesmente se sentir acolhida. Sim. Né? A gente vai numa casa espírita, ou numa casa religiosa, não importa qual é a casa, mas normalmente quando a gente procura, a gente está procurando porque estamos com dor. Estamos precisando. Precisando. De uma palavra, de um conforto, de achar algo que nos... né? Então, a gente procura muitas vezes na internet. Eu cansei de ver gente assim, mas eu olhei lá, eu vi um vídeo, eu vi isso, vi aquilo. É legal, é muito importante. Porque se a gente tem hoje a mídia à disposição, a gente tem que usar ela a nosso favor. Mas a gente tem que ter filtro. Né? O princípio de Kardec sempre foi isso. Analisa o contexto. Né? Exatamente, fé raciocinado. Raciocina, isso aqui bate com o que eu penso, isso vai me fazer bem ou não? Tem lógica o que ele está falando? É que no momento da dor é muito difícil querer coerência, né? No momento do desespero... E você assistir um vídeo, ele pode trazer uma certa reflexão e discernimento. Mas nada substitui um abraço. Não. Por melhor que seja o vídeo, você receber um abraço sem falar nada, em silêncio, que é aquela hora que uma alma vai se conectar com a outra. Não tem vídeo que faça a gente se conectar. Nesse sentido de alma. E a gente, muitas vezes, a gente só precisa realmente sentir que uma vibração diferente. Né? Nós, como pessoas encarnadas, entendemos que nós somos um caminho da espiritualidade através da energia, a doarmos a energia para o outro. Então, muitas vezes, não precisa fazer nada. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, uma trabalhadora da casa, ela chegou e falou assim, eu estava meio tenso, meio preocupado, ela falou assim, você veio com o coração aberto? Você está disposto a doar seu amor? Então deixa, porque a espiritualidade faz tudo. A intuição que você comentou agora há pouco, nada mais é do que a espiritualidade trabalhando. Se manifestando. Se manifestando através de você. Então, quando você deixa, você está concentrado ao ponto de deixar a espiritualidade trabalhar por você, essa sua sensibilidade vai saber o que fazer, o que falar, né? Porque eu costumo brincar muito com as pessoas, que eu falo assim, gente, a pior coisa que tem no mundo é quando você cai no buraco e a pessoa fala, não te falei? Não falei para você que você ia tropeçar? Não falei para... A gente não tem que fazer isso. Pisar mais na dor que a gente já está sentindo. Exatamente. Né? A pessoa já sabe que fez. Você sabe por quê? Eu falo sempre, quando a pessoa procurou uma casa religiosa, ela está numa casa espírita, numa casa evangélica, numa igreja, não importa onde ele foi, ele já teve a consciência de que ele fez algo errado. Sim. Ele já fez, ele está numa situação complicada. Então, ele está procurando... Está numa situação de arrependimento. De arrependimento. Uma situação de dor, de estar perdido, né? De querer achar algo, né? De querer achar uma solução. E uma coisa interessante que eu notei nas últimas feiras, a feira das feiras do livro desse ano, que a gente teve muita procura de jovens. Sim. Jovens procurando. Então, vamos falar um pouquinho da feira, né? Vamos. Da feira de livros. É para você que não sabe, esse fim de semana nós tivemos o 3º encontro cultural aqui da USE Metropolitana Oeste. E o tema foi Espiritismo e Espiritualidade. E lá também teve a feira de livros. E achei bem bacana até aquele gráfico que depois você compartilhou conosco, mostrando os livros por assunto, né? Quais que foram mais vendidos. Estudo, enfim, né? Que era o de estudo. Estudo foi mais vendido, né? Sim. A Feira do Livro Espírita, eu costumo falar para o pessoal
que a Feira do Livro Espírita é um centro espírita a céu aberto. Para aqueles que têm olhos de ver e ouvido de ouvir, vai entender o que eu estou falando. Porque como a gente faz parte, por exemplo, do trabalho mediúnico também, de vez em quando a gente tem o pessoal do livro, né, a equipe espiritual, espíritos do livro, participa também do trabalho mediúnico, que às vezes eles trazem toda uma narrativa daquilo que nós vivemos naquele dia da Feira do Livro Espírito com o que realmente está acontecendo. E aí eles falam. E as pessoas que têm evidência, às vezes, relatam para nós, os trabalhadores mesmo, olha, a tenda hospitalar que montam em cima da Feira do Livro Espírito dá quarteirões. Nossa, É interessante o pessoal falando. Nunca tinha pensado Nossos sobre trabalhadores isso. falam. Eu já sabia do ponto de vista espiritual, mas os trabalhadores que são médios, às vezes, falam isso, olha, você não tem ideia do tamanho da tenda que eles montaram. E aí, eles aproveitam, os espíritos aproveitam aquele momento da Feira do Livro Espírita para tratar aqueles encarnados ou desencarnados que às vezes estão Os transeuntes. Esse é o processo. E mais importante, eu vi um espírito falando uma coisa uma vez que eu fiquei meio pensativo. Eles falando que às vezes eles provocam, eles ajudam o encontro de encarnado com desencarnado na Feira do Livro Espírita. Ele aproveita o momento da Feira do Livro Espírita para poder produzir essa relação, esse encontro. E a pessoa nem está percebendo. Nem percebendo. E do ponto de vista nosso encarnado, material, a gente percebe que a Feira do Livro Espírita realmente é um hospital, um pronto-socorro a céu aberto, porque a gente vê cada situações. Sim. Eu já vi de tudo, né? Eu já vi de pessoas que chegam na Feira do Livro Espírita. Ele falou, por exemplo, de jovem. Um dia nós estávamos no próprio encontro, acho que foi ano passado, o encontro do Espírito do ano passado no Museu da Bíblia, me chegou uma criança, um rapazinho de 10 anos. Ele não falou comigo, ele falou com outro trabalhador nosso que estava lá, porque perguntando a questão do suicídio. Ele queria saber como é que se suicidava, o processo lá, ele estava nessa pegada aí. E naquele momento, o nosso trabalhador ficou preocupado e me chamou, José, vem cá, corre. Quando eu fui para conversar com a criança, ele veio com esse papo. E aí rapidamente eu digo, cadê sua mãe? Uhum. Não, tá lá, não sei o quê. Cadê? Com quem você tá? Tô com minha avó. Eu digo, vai lá buscar ela. Vem aqui vocês dois. Aí, quando vieram os dois, eu fui conversar e poder instruir. Então, assim, ele falou dos jovens que estão buscando. Mas eu me lembro de uma situação atípica que aconteceu na Feira do Livro Espírita de Osasco há 2 anos atrás. Um dia, a gente estava desmontando a Feira do Livro Espírita. Tinha guardado tudo, estava já a correria para poder ter nossos carros e vir embora. Me chegou um rapaz bem vestido, um rapaz bonito, né? Um rapaz bem aperfeiçoado, como diz a minha mãe. E aí ele estava atordoado, olhando para o lado para o outro, queria alguém para conversar. E aí eu parei um pouco e fui conversar com ele. E naquele processo, ele falava da questão do suicídio. E ele veio, depois de uma longa, uns 30 minutos de conversa, ele, um médico, estava vindo do Maranhão, de Manaus, estava morando na região e estava num processo difícil de dor. E a feira acabando naquele processo ali. Foi ano passado em Osasco, né? Foi ano passado em Osasco. E aí, naquele momento, eu olhei, não dava mais tempo, digo, meu amigo, faz o seguinte, eu até brinquei com ele, faz o seguinte, era um sábado, faz o seguinte, ó, nessa casa espírita aqui, eu dei um folhetinho que era o NEAL aqui em Carapicuíba. Eu sabia que tinha atividade no NEAL, né, a luz aqui em Carapicuíba, no sábado. Eu digo, ó, nessa casa, vai lá. Não se mate agora, vai lá primeiro. Depois que você for, você pode se matar, né? Mas vai lá primeiro. Vai lá, chega lá, fala que quer passar numa entrevista, fala que está precisando, assista a palestra, toma um passo, faz um tratamento e vai lá primeiro. E aí esse cara sumiu, nunca mais eu vi ele. Depois eu vi ele nem mais lembrava de mim, nem eu dele. Aí eu comecei a conversar com ele, já estava melhor, convidei ele para ir no Cefa. Então, são as situações que acontecem. É um pronto-socorro espiritual, um pronto-socorro a céu aberto? É. A Feira Livre Espírita, eu comecei a participar em 2011. É isso que eu ia perguntar. Como 2011, começou esse processo? Eu comecei esse processo de Feira Livre Espírita na nossa casa, no Cefa. Surgiu a necessidade de alguém representar o Cefa na USE
Intermunicipal de Carapicuíba. Isso na gestão de um trabalhador nosso lá, seu Isidro, que trabalhava lá. Hoje ele voltou a trabalhar conosco, mas que era na gestão faz bastante tempo, uns 15 anos. E aí eu estava acabando de começar o Cefa, eu comecei a participar, na vontade toda, estudando. Vai lá você, vai para a reunião da USE, porque as casas têm dificuldade, né? Sim. Pessoal, eu vou até falar aqui, você que é diretor de casa espírita, você que faz parte da gestão, que às vezes tem uma ideia errônea, que a USE existe o que vai na tua casa espírita para poder interferir nos processos de trabalho, isso não é verdade, tá bom? Eu já fui da gestão, fui presidente por 3 vezes do Cefa, já tive do lado de lá e do lado de cá e sei como é que funciona, então não é. Tanto a USE regional, a USE municipal, a intermunicipal, a USE estadual, nenhuma dessas USE tem como finalidade interferir nos trabalhos da casa. Então, naquele momento, o diretor falou assim, vai lá para a reunião, vai lá representar o Cefa na reunião. Então eu vim na reunião em Carapicuíba e estou até hoje, comecei a participar. No livro, eu comecei a participar em 2011 com o livro, né, com o Márcio, que é daqui de Carapicuíba, que foi um trabalhador nosso processo, até hoje ele ajuda também ainda. E passei a trabalhar com o Valdir Surranov, do Reencarnação, Instituto Espírita de Reencarnação, que está até hoje também com a gente no livro. O Valdir trabalhou 52 anos na Feira Livre Espírita. Então, Nossa, eu nem sabia que ela existia há tantos anos. anos. A Feira Livre Espírita é da época do capitão Rodolfo, um camarada da área militar, né, do Exército, que trabalhava também nesses processos. Olha como... Olha. E a Feira Espírita é... Só para... Eu também sou mais leiga. Eu vi a feira nos eventos, mas tirando nos eventos, ela tem, tipo, uma regularidade. Tem. Ela é, como, por exemplo, ali é pela USE. Pela USE, Intermunicipal de Carapicuíba. Mas tem outras feiras espíritas organizadas por outras USEs. Sim, em outras USEs tem. Tá. Só que assim, feira mesmo, livre espírita, na rua, sistematizada, como você falou, com um calendário a cumprir, eu só tenho lembrança aqui mesmo de nós na USE da Carapicuíba. Então a gente hoje participa 3 feiras por ano. A gente faz 3 feiras livre espírita por ano. Mês de julho em Barueri, todos os sábados de julho em Barueri, ali no Boulevard. Todos os sábados de abril em Osasco. Aí lá a gente faz pela USE Osasco. E todos os sábados de novembro a gente faz aqui em Carapicuíba pela USE de Carapicuíba. Lá em Barueri é pela USE de Carapicuíba. Carapicuíba pela USE de Carapicuíba e em Osasco pela USE de Osasco. Então, assim, o grupo que trabalha com a Feira Livre Espírita, ele não está, ideologicamente, não está preso. Nós não estamos presos a essa ou aquela denominação. A gente trabalha pelo desejo, a alegria e a vontade de trabalhar com a Feira Livre Espírita. E de divulgar, né? Então, nada mais é do que uma divulgação da doutrina. E muitos, eu acho que chegam pensando... Ali tudo bem, né? Nós estávamos num evento espírita, então a gente acredita que a maioria das pessoas já conheciam um pouco da doutrina. Mas nesses lugares, que são lugares abertos, como vai acontecer em Carapicuíba ou como foi em Barueri, num boulevard, as pessoas que se aproximam, os leigos, os que estão passando por ali, qual é o maior interesse imediato que eles apresentam, assim, quando eles veem aquela bancada? Porque é uma bancada gigantesca, viu, gente? 20 metros. 20 metros. Não é pouco livro, não. É interessante sua pergunta, porque, assim, o que eu tenho percebido ultimamente nas feiras é uma grande quantidade de jovens, como a Alessandra falou, buscando a informação. E aí eu abro um parênteses. Eu tenho um exemplo também. É que acontecem algumas coisas na feira que me faz ficar feliz e alegre com a Feira Livre Espírita. Então a gente até brinca. Quando acontece uma situação do que eu falo agora, eu falo assim, ganhei o meu dia. Ganhou o dia. Valeu a pena tudo isso. Valeu a pena. Porque, por exemplo, eu estava na última feira agora em Barueri e dentre outras situações que me surgiu uma menina, uns 12, 13 anos, acompanhada de outra menina. E aí ela começou a olhar, ela ficou... tímida, olhando os livros para lá e para cá. E eu, quando vejo isso, eu começo a observar. Eu me aproximei dela e comecei a fazer questionamento, perguntar. Quando a gente vai nessa direção, algumas pessoas dão uma descarteada, se fecha conosco e vai embora. Outros não. Está naquele time, daquela busca, a pessoa se abre. E aí essa mocinha, quando eu comecei a conversar,
Eu vi pela roupa dela, pelo jeito dela se posicionar, de falar, a expressão fisionômica dela. Eu falei, você é evangélica, não é? Ela falou, sim, meus pais evangélicos. Eu digo, o que uma menina como você está fazendo num sábado, num frio desse daqui, na Feira do Livro Espírita, se sua família é tudo evangélica? Ela olhou para mim bem sério e falou assim, eu não concordo com um monte de coisa que a igreja que meus pais participam. Aí eu aproveitei. Eu falei assim, por que você acha que você não concorda com alguns princípios, alguns processos dentro da igreja sua? Que aí eu aproveitei a deixa aí para poder eu mostrar para ela, né, o processo de aprendizado do ser. Para mostrar para ela que, ó, o fato de você ser criado num berço, num processo evangélico, que hoje você está buscando quase que escondido a informação espírita, porque você já é um espírito velho que está numa outra caminhada, numa outra demanda, numa outra necessidade. E aí a gente vai conversar. Então, situação como essa acontece direto. E aí você pergunta, o que é que mais tem? Qual é a categoria que mais movimenta as pessoas rumo? Hoje, estamos numa busca, as pessoas estão numa busca da informação que vem para alimentar aquilo que ela está. Até para entender, cara, assim, por que a gente fala que a Feira do Livro, ele é uma casa espírita em céu aberto? Porque, assim, primeiro que a gente leva alguns meses entre uma feira e outra, a gente terminou uma e começa a se preparar com a outra. O Zé já começa a pesquisar livro, ver preço, começar a fazer as coisas. A gente, quando vende o livro ali, a gente não vende para ganhar dinheiro. Tanto é que ele é mais barato que muitas vezes internet, inclusive. Você acha... A gente vende a preço bem mais barato, a gente não tem... A nossa intenção não é ganhar dinheiro, até pelo contrário. Se dependesse de ganhar dinheiro, já tinha fechado faz tempo, porque a gente sempre está no vermelho. Né? Eu sou da USE, hoje eu sou vice-presidente da USE, junto com o João Marcos, que é o presidente na atual. O Zé é o diretor do financeiro, mas tem hora que dá vontade de matar ele, porque ele compra livro, e aí a gente não tem dinheiro para pagar, depois é aquela correria, aquela confusão, mas dá certo no final. Mas assim, a gente acorda, a gente se prepara, a gente tem um grupo de voluntários, todos são voluntários. A gente acorda às 5 da manhã, 6 horas, carrega carro. São 20 metros de livros, são mais de 40 caixas de livros. São 20 mesas aquelas dobráveis, 3 tendas enormes que tem que se montar. E a gente vai, monta, deixa tudo bonitinho, tudo arrumado, separado, até às 8 da manhã. Ficamos o dia todo ali, cada um leva alguma coisinha para comer, um momento de descontração. Finalizamos às 5 horas, juntamos tudo de novo, guardamos, e o sábado que vem, rotina de novo. Ou seja, é um preparo. Na teoria, é muito parecido com o Evangelho no Lar. A gente se prepara para aquele dia, fazemos todo o trabalho, e quando a gente chega ali no propósito com o coração aberto, é uma pergunta que você fez, o Zé estava contando casos, mas assim, as pessoas chegam ali, elas vão à procura da gente. As pessoas falam, eu estava andando e acabei parando aqui. A gente ouve muito disso. E aí pedem indicação, elas falam o que elas estão procurando. O nosso eu queria um livro que falasse sobre tal coisa. O nosso objetivo na feira do livro, a minha e do Zé e de todos que estão lá, não é saber quantos livros nós vendemos. É saber quantas pessoas nós podemos ajudar. Então, as pessoas que passam lá, desde pessoas que chegam e falam assim, eu vi um negócio sobre magia. O que você tem aí sobre magia? Puta, magia, vamos lá. O que você viu da magia? Até uma coisa que força a gente que trabalha na Feira do Livro se aprofundar em outros assuntos, porque a gente tem que saber conversar com todo mundo que chega lá. Né? Que vão trazer assuntos aleatórios, exatamente. Aleatórios. Eu estou no terreiro de Umbanda, aí eu vim buscar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá, né, o meu pai pediu para mim buscar um livro desse. A gente começa a conversar. O livro dos médios, a gente começa a conversar sobre a incorporação. A gente não está lá, né? Então, tanto é que tem um assunto extremamente delicado rolando, que muita gente fala assim, vocês viram lá que no último censo o número de espíritas declarados diminuiu? A gente não está preocupado com isso. O espírita real, né, que está no dia a dia, ele não está nem aí se a casa está cheia ou está vazia. O nosso objetivo sempre é levar conhecimento para quem precisa. Ajudar quem precisa. Né? E a Feira do Livro tem essa pegada que é muito gostosa. E principalmente, agora você contando, né, Freire, dos hospitais que são armados. Então, a grandeza do trabalho, muitas vezes, ela não está visível, né? Não tá então, mesmo
uma pessoa que está lá só folheando, como você mesmo disse, ela já está recebendo um tratamento sem saber que está recebendo um tratamento. Então, é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, a gente tem que entender que a espiritualidade, eu estou falando isso por causa dos 2%, porque os 2% são de encarnados brasileiros. Desencarnados. Olha que a gente bate a meta. E mesmo assim, hoje existe uma confusão muito grande, porque nós, como ser humano, temos a necessidade de rotular coisas. Então, por exemplo, existe uma briga grande hoje que espírita é Kardec e espiritualistas são os outros. E aí, quando você vai falar isso para as pessoas, quem estuda, quem está lendo o dia, até sabe o que é, mas para 90% da população que é espírita ou espiritualista, não tem a menor ideia qual é a diferença de um para outro. Ou seja, eu acredito em reencarnação, eu acredito em espírito, eu acredito que converso com ele, que existe uma comunicação, sabe? Só que aí agora, tem que falar que você é da Umbanda. Não, você tem que falar que você é Kardec. Kardecista. Nem existe esse ista. Né? Nossa, humana. Uma mesa branca não existe, gente. Mesa branca era só para fazer uma diferençazinha da Umbanda, né? Então, a gente tem muita coisa, a gente complica o que é simples. Sim. Né? Então, a gente complica o que é simples. A gente teve uma pandemia que já afastou muita gente das casas, porque se houve, na verdade... Por quê? As pessoas estão com medo? Não, as pessoas estão acomodadas. É mais fácil eu ver, igual a minha Casa Espírita Fabiana, ela faz a transmissão online pelo Instagram. Depois sobe as palestras pelo YouTube. Eu conheço gente que não vai mais na casa. Tá frio. Tem que estacionar o carro. De terça à noite, é complicado. E ela acaba vendo na hora que melhor que convém. Sim. Então a gente acaba ficando preguiçoso. A gente é preguiçoso. Eu brinquei com o Zé agora, que eu falei assim, Zé, eu comecei a ver o livro dos Espíritos de novo, que eu precisava dar uma atualizada de novo. E aí, ao invés de eu ler, o que eu fiz? Eu estou vendo em áudio. A gente acaba ficando preguiçoso com algumas coisas. Não, eu acho que nem aqui o podcast. Eu acho que a gente tem que também se adequar às novas tecnologias que são nos ofertadas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir podcast. Por quê? Porque é quando eu estou cozinhando, eu estou lavando uma coisa, dirigindo. Então, se eu fosse ler, eu não ia poder. Não posso cozinhar e ficar lendo. Então, se eu estou ouvindo, e Deus me deu 2 ouvidos, né? Então, por que não usar a escuta, uma escuta atenta, enquanto você está fazendo outras coisas manuais que não te requerem uma atenção tão forte? Então, eu acho que tem coisas que vêm para um benefício e eu acho, sim, que, por exemplo, há pessoas que pode ser por preguiça, que aí é livre-arbítrio de cada um, mas a gente tem que pensar quantos acamados que realmente não conseguem se deslocar até um centro e que assistindo uma palestra pelo YouTube ou qualquer canal, enfim, elas estão recebendo aquele ensinamento. Então, aqui a gente grava o Evangelho toda segunda-feira às 18 horas ao vivo. Ontem vim para cá para gravar. Aí a gente sabe que vai atingir, se atingir, que nem você falou, se atingir já valeu. A Feira do Livro Espírita hoje, dentro do nosso segmento, a gente encontra muita gente que fala, vocês são bobos de fazer. Gente, acordar às 5 da manhã, carregar esse monte de livro, esse monte de peso. Aí vocês não vendem quase nada. Por quê? Porque as pessoas hoje não gostam muito mais de papel. Tá tudo muito fácil, né? É tudo internet, é tudo áudio. Eu preciso de um livro, eu vou lá e baixo em PDF, não sei o quê. Mas o nosso objetivo sempre foi, sempre será, né, Zé? Acho que enquanto eu e o Zé estiver lá, vamos tentar trabalhar sempre nisso, de atender as pessoas. Nosso objetivo é expandir a doutrina, né? A gente começou a falar um pouquinho no início de uma viagem para Uberaba, né? Araxá, Sacramento, que a gente faz muito. Muita gente encara como turismo. A gente encara como uma viagem de conhecimento. A primeira vez que eu fui... Turismo espiritual. Turismo espiritual. Mas, na verdade, é conhecimento. Né? A maior parte das pessoas, quando consegue ir na Fazenda Santa Teresa... Santa Maria, desculpa. A Fazenda Santa Maria, a história do Eurípides Barçanufo, São Antônio... você chegou aí lá? Não. Há um cafezinho colonial, a gente chega de manhã, nossa primeira parada. Então, chega lá de manhã, toma um cafezinho colonial, bem simples, uma broa de milho, pão de queijo, café com leite, um chazinho. A gente ouve a história. Terceira geração, né, do Eurípides Barçanufo, contando a história de como foi tudo aquilo ali. Ele mostra o livro que tem lá os primeiros espíritas da época, que veio pela federação. E aí ele tem uma coisa, e quando eu fui lá, o que mais me encantou, o que mais me deixou até hoje, assim, eu tô indo lá, tô indo todo ano agora, porque eu faço parte do pessoal aqui, dos guias, eu sou guia turístico. Seu guia turístico. E aí, o que acontece? Eu olho aquela mesa, é uma mesa original.
de 1890. É a mesinha girante que se usava para os trabalhos mediúnicos da época. Aquilo é história. Sim. Então, quando você vê aquilo, você sente a vibração, você deixa-se, né, ser tomado por aquilo, você vê aquilo, é uma coisa absurda, né? A casa do Chico, né, quando você vai para lá, eu acho assim, é muita gente, aquela coisa ficou muito comercial, mas quando você olha as psicografias originais guardadas, você se fecha ali, isola um pouco de fora, aí você começa a viver aquilo. Então, são experiências muito boas, né? São muito gostosas. Então, a gente tem muitas oportunidades. A gente faz essa viagem todo ano. Não é fácil fazer, não é fácil organizar, não é fácil vender isso hoje. Mas é algo que, para nós, é muito importante, porque a gente esquece do conhecimento. E ser espírita é conhecimento. Então, são trabalhos que a gente tem hoje, né, Zé? A Feira do Livro todo ano, 3 vezes por ano. Parece que não, 3 vezes só. Mas são 3 meses nossos dedicados a isso. Não, e não é só estar lá, é toda a preparação, seleção dos títulos, Sim. é toda uma outra organização, escala de voluntários, quer dizer, não é simplesmente chegar lá e montar. Escala não, tá? A gente faz caçar voluntário. Não. É diferente. Inclusive, ó, quem tiver vontade, vem com a gente, procura a gente. Ó, porque, você vai ganhar bônus hora. vai ganhar, a gente chama de vai bônus. ganhar bônus hora, então vá lá, ser Bônus voluntário. hora no umbral, tá, gente? É menos tempo no umbral, a gente vai passar mais rapidinho por lá, né, Zé? Mas, assim, é um negócio extremamente complicado. O Zé acorda 4 da manhã, porque ele é obrigado a fazer o café e o chá, entendeu? Então, ele tem que levar o café e o chá. Só que tem um problema, inclusive. Gente, quem tiver receita de chá sem gengibre, manda pro Zé, porque, ele só sabe chá com gengibre. Só faz chá de gengibre. Só com chá com gengibre. Eu brigo com ele o tempo, todo sábado. Lá no Ceará era só chá de gengibre, Lá nem tinha chá de gengibre, né? Por isso que ele quer fazer agora. E aí, parece quentão aquele negócio logo cedo. Então, mas assim, é um evento que para nós é muito importante, não porque nós gostamos ou por ego ou por nada disso, mas a gente vê a importância. E muita gente vê essa importância. Porque não é só eu e Zé, tem vários voluntários, né? Ó, quando for ter a próxima, que é em novembro, aí vocês vão voltar aqui para a gente fazer uma divulgação. Boa. Só uma divulgação Legal. rápida para lembrar as pessoas, né, do evento. A caravana vai ser quando? Ela já está com data marcada? Tem duas. Tem uma agora 26 de setembro. 26 de Que setembro. vai ser 26, 27 e 28, que é sexta, sábado e domingo de Tá. setembro. E já tem uma outra também pronta para o dia 17, 18 e 19 de outubro. Tá. A de setembro já está lotada e a de outubro tem uns 4 lugares só. Quem quiser ir tem que se apressar. Tá. Então, olha, a gente vai colocar todas as informações na descrição do vídeo, das casas que eles trabalham, da Feira do Livro, da USE, para se você for aqui da região e quiser frequentar a Casa do Ilcinho, o Cefa, a outra, como que chama mesmo? Reencarnação em Osasco. Reencarnação em Osasco, a gente vai colocar tudo e os trabalhos que são oferecidos. Então, o que cada casa aí oferta, porque é bastante coisa, né? Então, E o CEF é uma casa, eu ouvi uma vez uma moça falando na casa espírita e eu achei assim, que ela falou assim, eu acho que o espírito precisava fazer mais caridade. Eu falei assim, eu acho que você precisava sair mais da sua caixinha, porque muita casa faz muita coisa. A gente tem almoço solidário de domingo no Ceará de Kardec. Eles têm atendimento psicológico também, terapia. A gente tem vários atendimentos. O Cefa faz atendimento em asilo, faz atendimento em casa de criança, faz evangelho no lar das pessoas de sábado. Então são trabalhos, são inúmeros trabalhos. Não, e só o fato das pessoas já estarem lá para atender os outros, isso já é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Né? Então, as pessoas não sabem que numa casa espírita ninguém recebe nenhum salário, nada. Tudo que acontece lá dentro é se você se voluntaria para estar Hora lá. bônus. Né? Então, eu acho que elas já fazem bastante coisa, porque não tem ninguém, nenhum presidente de uma casa recebe um salário. Então, ele faz isso realmente por generosidade e pela causa espírita, enfim, vamos a falar, gente não né? tem, a gente não tem nenhum vínculo, a gente não tem nenhuma receita, né, em relação a isso. Nós não temos nas casas espíritas obrigação de pagamento de nada, você não é obrigado a pagar nada, né? A gente fala que para você ser espírita, estar como espírita, você precisa dedicar caridade. E a caridade principal não é a caridade, eu prego muito isso, inclusive em palestras, que a caridade principal não é você dar aquilo que você não usa, não é você ir lá comprar um pacote de arroz. Não é material. A caridade é você acordar e dar um bom dia para quem está do seu lado.
A caridade é você dar bom dia pro porteiro do seu prédio. Uhum. A caridade é quando você toma fechada no trânsito, você vai com Deus, meu amigo, segue seu caminho, entendeu? A caridade, ela é nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Sim. A caridade é quando você para o seu carro num semáforo, vem alguém te entregar um panfleto, não fecha o vidro, não vira a cara. Pega o panfleto. A pessoa está agradece. trabalhando, você não precisa, você não é obrigado a pegar, mas você agradece, obrigado, viu? Você seja educado. Ser educado com a pessoa na loja, porque você não vai ser educado com a pessoa na rua. É. Entendeu? Ah, a pessoa veio pedir dinheiro. Ah, é todo um bando de vagabundo. Você não conhece a história dele, você não sabe o que aconteceu. A gente que lida com pessoas de moradores em estado de rua, as histórias que a gente ouve, as dificuldades que a gente vê deles. Né? Eu faço atividade com moradores em estado de rua. Tem um projeto muito lindo em Carapicuíba, Fazer o Bem, Faz o Bem. Depois vamos colocar o hashtag dele. A gente faz festas maravilhosas. Vamos fazer uma festa, uma super festa agora. A gente sempre faz Natal, Dia das Crianças, Natal e Páscoa. São mais de 1.000 crianças quase, né? Que ficam 4 horas brincando, ganhando presente, comendo, bebendo. Um dia feliz. Um dia feliz e diferente. Um dia feliz. E o dia que você vai no evento desse, você vê a mãe pegando roupas que estão usadas, que estão ali, levando para casa e falando, nossa, meu filho vai ter uma roupa nova no Natal. Então, quando você olha aquilo, você fala assim, gente, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, sempre. Gente, são muitas coisas para a gente conversar, né? Mas eu gostaria, assim, de agradecer muito a presença de vocês e de que sempre que vocês precisarem usar esse canal aqui para divulgação de qualquer evento, de qualquer ação, podem contar conosco. A gente faz, como a gente fala, os shorts, né? Os curtinhos, para fazer a divulgação, para ajudar. A gente já tem, aproveitar rapidinho, mas a gente tem agora um grande evento que vai ser a peça, né? A peça fim. Então, a gente vai fazer. Semeador, então. Assim que acabar aqui, a gente vai gravar. Já tem a festa, Eu não queria. A gente tem a festa do Cefa. Festa é o que a gente mais faz. Evento, o pessoal acha que a gente é morto, que a gente não faz nada. A gente faz muita coisa. Sim. Viver já é uma festa. Viver é uma festa. Sim. Eu acordo todos os dias fazendo uma festa. Eu conheci o pessoal do NEAC, também ali do Jaguaré, né? Não sei se vocês conhecem a casa. O pessoal, mas também é muita coisa. É pizza disso, é o cirquinho da alegria, é não sei o quê, Não não sei é? o que lá. É tanta coisa Nós que somos um povo alegre, Sim. Somos um povo alegre. É que a gente não faz tanta propaganda. A gente é modesto. Agora, só para a gente não esquecer, eu queria voltar um pouquinho na Feira Livre Espírita. Tá. Dizer que, além de ser um hospital a céu aberto, a Feira Livre Espírita é um ponto multiplicador de conhecimento, né? Onde cada um entra no seu tempo, na sua busca. E tem uma coisa mais importante que nos últimos tempos eu já comecei a pensar nisso, dentro da Feira Livre Espírita. Nós, trabalhadores, você sabe o seguinte, que nesse processo evolutivo, todos nós, a gente conhece, bota aqui, né? Conhece, entende, bota aqui, mas o importante é na hora que vem para cá. Uhum. E esse vir para cá, ele transmuta-se a partir da vivência. Sim. Não tem milagre. Não adianta você achar que é só botar aqui e você pode ter o livro dos Espíritos, as 1018 perguntas e respostas aqui, mas se você não viver... Então, assim, eu vejo muito na Feira Livre Espírita, nós trabalhadores vivendo. Sim. Às vezes é na relação que você olha assim, um tá com bronca do outro, porque o outro, o livro tá... O livro, chega um, bota o livro assim, o outro quer botar assim. A gente briga por causa disso. Você entendeu? Aí eu fico ali, caraca, olha aí o que é que nós temos que aprender. Né? Porque você consegue olhar para isso, transmuta para tua casa, para minha, para a família, para o emprego. O exercício é no dia a dia. Dia a dia. Então, o espiritismo é isso, é a gente pegar isso que a gente já tem de razão e agora vamos ver quem tem garrafa vazia para vender, vamos para a prática, né? Vamos viver a questão. Agora, eu, finalizando minha parte, não sei se esse é o caso, mas eu gostaria de lembrar um ponto para o público e para nós que a gente começa a perceber de importante nisso, né? O espiritismo está aí. O espiritismo não é uma religião, mas ele é uma base para todas as religiões, né? E a espiritualidade está deixando de trazer, não deixando de trazer, mas não somente pelo viés do espiritismo está vindo as informações, mas como por todas as formas você possa imaginar. Né? Eu participo de um canal, por exemplo, assisto o canal, por exemplo, do Carlos Mendes, que é um físico, que ele coordena um canal de EQM.
Afinal de contas, o que somos nós? Esse é o nome do canal. E você vê as experiências que o pessoal traz lá, médico, juiz, dona de casa, evangélico, católico, tudo você pode imaginar. As experiências que eles trazem você começa a observar e você vê que a espiritualidade está trazendo para a humanidade a informação por um caminho que não é necessariamente espírita, mas sim ciência. Sim. E outro tipo de narrativa de pessoa para poder... Porque as informações precisam chegar. Nós vemos um momento na Terra em que o tempo chegou. Então, nós já saímos do muitos escolhidos, né, do muitos chamados, e agora nós somos poucos escolhidos. Cada um está tendo que se escolher em cada processo que está sendo inserido. Então, tá aí. O tempo acabando e a gente tem que... A pipoca que está pulando nessa panela... A gente tem que vender livro. Vai ter que, né? Não, mas é isso. verdade, Freire. Eu acho que você falou de forma muito assertiva isso. Porque o Espiritismo não é dono da razão de nada, não é o dono da salvação do mundo, do planeta, né? Eu acho que realmente a espiritualidade, ela é muito acima. Sim. Eu acho que a doutrina foi um dos mecanismos de falar, olha, o mundo espiritual existe. Existe. Né? Então, tá aqui, o mundo espiritual existe. É isso que a gente vai mostrar para vocês, que a vida não acaba, né? Então, ele trouxe essa informação. Mas, sim, é uma inteligência suprema. Quer dizer, a gente não pode supor que está ligado somente àquilo, né? Ela é muito mais. Então, ela vai usar todos os canais possíveis para trazer essa informação. E a gente tem que ter essa humildade e não essa arrogância de achar que vai ser só por esse caminho. Não é. Então, o caminho que for possível para elevar a humanidade, ele vai chegar. Se é pela ciência, se é pela filosofia, se é pela religião, né? Então, a gente até brinca, né? Tem muitos ateus que são muito mais solidários e caridosos, mesmo não acreditando em nada, mas eles têm uma conduta extremamente ética, do que muitos que seguem uma religião e a gente, quando vai olhar a raiz, a gente fala, nossa, tá podre, né? Então, é isso mesmo. Mas muito obrigada, Freire, pela participação, por tudo que você colocou. Eu acho que você trouxe coisas importantes para a gente pensar aqui e que eu tenho certeza que quem assistir aí vai estar também se aproveitando disso. Alessandro, e você para finalizar? Nossa, gente, eu só queria agradecer. Agradecer porque assim, a espiritualidade ela nos dá sinais todos os dias. Eu gosto muito de citar tem um filmezinho antigo, um romance americano, é como se fosse a primeira vez. Um ator que é um rapaz que a menina sofre um acidente, ela tem a memória de um dia e ela perde essa memória e ele tenta convencer ela todos os dias de amá-lo. Por anos eu achei que aquilo lá era uma verdadeira prova da briga que a gente tem de conquistar as pessoas. Hoje, pela convivência que eu vivo, eu vejo que a gente está vivendo ao contrário. O quanto é difícil deixar ser amado. A gente criou vários muros, a gente idealiza várias coisas, a gente olha as redes sociais e acha que o mundo é daquele jeito para todo mundo. Então a gente precisa baixar as nossas paredes, esses muros, e deixarmos ser amados. A gente precisa parar de olhar o eu e olhar o todo, né? Então o Espiritismo ele traz muito disso, o convívio, né? A gente vive, né, Zé, trabalhando com as pessoas, com as coisas. A gente, quando trabalha no social, que a gente via as mazelas do mundo, ver as pessoas trabalhando, hospitais, asilos, crianças, moradores em estado de rua, é algo que quando você abre aquilo com o coração, né, não é você ir lá bater fotinho, postar no Instagram, fiz isso. Não, é ir lá, só faz, né? Então, acho que isso que a gente precisa fazer. O nosso maior patrimônio, nosso maior tesouro chama-se tempo. Então, um minuto que eu dedico a esse tipo de atividade, e aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, não é você fazer horas de, né, dar milhões, todo o seu dinheiro, não, é você simplesmente ser, muitas vezes, educado. Sim. A educação é algo que a gente perdeu.
A gentileza. A gentileza, né? É. Eu, como homem, se eu falo bom dia para uma mulher na rua, ela acha que eu estou assediando. Você entendeu? Então é muito complicado isso. É. Se eu falo bom dia para um cara, ele vai achar que eu estou assediando também. Então é muito complicado isso hoje, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está se perdendo. Eu acho que a gente está, muitas vezes, perdendo a naturalidade do que é o ser humano de verdade, né? A gente está perdendo a espontaneidade. Essência, por né? esse medo. Isso não é bom, né? Bom, enfim, isso é conversa para outra. Para as outras, a gente tem bastante conversa. Porque a gente vai Mas, ter ó, muito assunto. só para finalizar, a gente tem muita ação social acontecendo, muita gente que... Tem muita gente em casa que muitas vezes fala assim, eu queria ajudar. Tem como ajudar. E muitas vezes do lado da sua casa. Uhum. Então, preste atenção no vizinho. Muitas vezes está simplesmente precisando de conversar. A gente no social conhece muitas pessoas que estão isoladas dentro de casa, pessoas de idade, pessoas que não conseguem sair e que muitas vezes elas querem só conversar. Muitas vezes eu fico com um peso na consciência enorme, porque eu vou levar algo para uma pessoa e ela quer conversar e eu não tenho tempo. Uhum. Você tem que fazer as coisas tudo correndo. Então, o que eu posso dizer para as pessoas, assim, principalmente para quem está ouvindo, provavelmente já é um pouco espírita, já está um pouco no espiritualismo. Então, olha de uma forma diferente. Olha para as pessoas, né? Não vamos olhar rapidinho, vamos olhar com carinho. É isso, gente. Obrigado. Então, olha, muito obrigada aí pela sua presença. Lembrando que o nosso canal é o Espiritismo com Cristo. Lá nós temos aqui o Conversas da Alma, temos o Evangelho às segundas-feiras, estudo do livro espírita, cartas de Paulo e ainda as orações diárias para você também escutar todos os dias à noite aí antes de você dormir. Participe conosco, procure uma casa e aí na descrição do vídeo nós colocaremos todas as informações para você, tá bom? Até o próximo. Obrigada. Gente, obrigado, hein? Boa noite.